Oi, gente, tudo bem? Eu sou Helene Ciprim e vamos continuar a leitura Sua Realidade Imortal. Estamos no capítulo 8. Capítulo 8 é Olhando para o Futuro, parte 2. O teu ego nunca está em jogo porque Deus não o criou. O teu espírito nunca está em jogo porque Ele o criou. Ele fala Deus, tá? 2 meses depois, o desaparecimento do universo tinha se tornado muito mais conhecido e descobri meus dias abarrotados de atividades desde a hora em que despertava pela manhã até a hora que ia para a cama à noite. Achava interessante que as pessoas nunca vissem a maioria das coisas que um autor conhecido faz. Escrever, no meu caso, narração para os livros, artigos variados e outros projetos. Os e-mails e telefonemas, o planejamento, as viagens, palestras, publicidade e entrevistas em rádio e revistas, que são em sua maioria gravadas. Encontrar as pessoas, preparar palestras e workshops. E mais meia dúzia de outras coisas são todas feitas nos bastidores. É só quando você sai em público durante as palestras, workshops e autógrafos nos livros e durante certos tipos de participação na mídia que o público consegue mesmo vê-lo. Isso era divertido na maior parte do tempo, mas havia sempre oportunidades de perdão envolvendo o que eu estava atravessando com as viagens e ataques ocasionais das pessoas, a maioria das quais estava mal informada em relação ao que dizia sobre o livro. Não estava reclamando, porque descobri que isso vinha junto com o pacote e que se o livro não fosse um sucesso, ninguém diria nada, nem bom nem ruim, sobre ele. Ainda assim, era difícil não responder na mesma moeda, em especial quando alguém estava dizendo coisas que simplesmente não eram verdadeiras. Será que elas deviam ter permissão para informar mal o público sem que informações exatas também estivessem sendo apresentadas? Isso era um problema, especialmente na internet, onde o acesso fácil tornou possível que qualquer um com segundas intenções tenha um fórum para a apresentação de informações falsas. Essa era uma questão difícil de lidar. Arden já tinha me dito para perdoar na internet, mas era muito difícil ficar de lado e assistir as pessoas recebendo mentiras sobre o nosso trabalho. Eu também tinha algumas perguntas me rondando sobre coisas que Arden e Porchat tinham dito durante sua primeira série de visitas, além de pessoalmente querer saber mais sobre o futuro do planeta. Ilusão ou não? A próxima vez que meus professores aparecerem, senti-me inspirado a perguntar sobre essas questões. Porchat, como está indo, mano? E o Gary, tudo continua para lá de bom. Bem-vindos à minha humilde residência. Porchat, é bom estar aqui. E o Arden, sim, é. Então, você já pensou no título do nosso próximo livro? E o Gary, sim. E o Arden, tudo bem, vou morder a isca, qual é? E o Gary, vou chamá-lo das mensagens ocultas na cerveja. E o Arden, nada mal, mas não é isso. Continue unindo-se a Deus. O título virá a você. E o Gary, então, primeira pergunta. Se alguém estiver dizendo algo algo impreciso sobre mim, ou sobre nosso livro, ou sobre qualquer outra coisa ligada ao nosso trabalho na internet, devo só ficar de lado e permitir? E o Arden, eu lhe disse para perdoar, mas chegou o momento de acrescentar algo. Sim, você sempre deve perdoar. Então, depois de perdoar, se você sentir que é necessário algum tipo de ação, sempre pergunte ao Espírito Santo se há algo que deveria fazer. Lembre-se, o Espírito Santo não faz nada no mundo, nunca, mas ele pode inspirar você em relação ao que deveria fazer. Olha o quadradinho que está aqui, gente. Se você sentir que é necessário algum tipo de ação, sempre pergunte ao Espírito Santo. E o Gary, então, uma regra de ouro seria que o Espírito Santo não cria uma vaga no estacionamento para você, mas ele pode inspirá-lo a encontrar uma. E o Arden, sim, gostei disso. É absolutamente correto. E o importante é que, colocando-o a cargo disso, você estará desfazendo a ideia da separação em vez de reforçá-la. E o Gary, então eu perdoo, depois pergunto. Porchat, sim, se houver tempo. Algumas vezes, em uma emergência,
pode não haver tempo para perguntar. Por exemplo, se alguém estiver tentando estuprar uma mulher, ela não tem tempo de se unir ao Espírito Santo e pedir orientação. Nesse caso, ela deveria fazer o que quer que seja apropriado. Não é o momento de explicar a lição do livro de exercícios. Se eu me defendo, sou atacado. Lembre-se, o curso é feito no nível da mente. Se você for uma mulher e um homem estiver tentando estuprá-la, chute-o naquele lugar. E o Artem, obrigado por chá, a voz da experiência. Então, se alguém o atacar e houver tempo, perdoe-o. Depois de perdoar, se não tiver qualquer necessidade de responder, não o faça. Se sentir mesmo necessidade de responder, coloque o Espírito Santo a cargo disso. A orientação poderia ser: esqueça, não faça nada. Ou poderia ser que você deveria fazer algo, mas se for assim, não faça nada até sentir que lhe foi dito algo, ou que foi inspirado em relação ao que deveria fazer. Entendeu? E o Gary: entendi. Agora, quero perguntar a vocês sobre algumas coisas que disseram antes. Alguém da Inglaterra disse que Shakespeare era um conde. Isso faria com que fosse da nobreza, não da realeza. Mas vocês se referiram a ele como sendo da realeza. Fizeram alguma confusão? E o Arthur: não, sinto muito, amigo, mas você é quem fez. Nós nos referimos à rainha pensando que, naquela época, escrever peças, em especial comédias, estaria abaixo da dignidade da nobreza. E você depois disse realeza, de forma errada. É claro que isso estaria abaixo da dignidade da realeza também. Aquela parte da fita não estava clara e você entendeu uma palavra de forma errada. Não se sinta mal. No geral, você fez um magnífico trabalho. Mas, como disse nas suas notas do autor, você não é perfeito. E o Gary: tudo bem, posso viver com isso. E sobre a Bíblia de Jefferson, vocês disseram que ela logo estaria disponível para as pessoas que quisessem vê-la. Então, é verdade que a verdadeira Bíblia de Jefferson foi posta em exibição em Monticello logo depois de vocês dizerem isso, mas o texto da Bíblia de Jefferson foi publicado e conhecido antes disso. O que tem a dizer? Sobre o que? Artin perguntou. E o Gary: vocês não estavam enganados? E o Artin: não, na verdade a Bíblia de Jefferson estava em sua maior parte indisponível quando fizemos aquela afirmação. Foi depois daquilo que ela se tornou mais amplamente disponível. E o Gary: tudo bem, só estou perguntando. Essas não eram as questões principais. Aquela que fez mesmo duas pessoas se entrincheirarem foi a ideia de que os humanos migraram para cá de Marte e não evoluíram na Terra. Garanto que a maioria das pessoas que lê o livro não parece ter um grande problema com isso. Mas as duas que mencionei ficaram muito indignadas. Elas disseram que o DNA humano é 97% igual ao dos macacos e que os fósseis encontrados mostram que nós evoluímos deles. O que você diz sobre isso? E o Artin: confirmamos o que já dissemos. A vida humana migrou de um planeta distante para Marte. Em certa época, ela migrou de Marte para a Terra. Os fósseis encontrados são evidências, não provas. Eles são incompletos e não provam mesmo nada. São apenas evidências de uma possibilidade que, por acaso, é incorreta. Em relação ao DNA humano ser 97% semelhante ao dos macacos, e daí? Isso não prova que vocês evoluíram dos macacos. Existem vários tipos de alienígenas. Se eles se espatifassem aqui na Terra de novo, como alguns fizeram em Roswell, e se vocês estudassem seu DNA e deixassem o público saber sobre isso, seria mostrado a todos que eles têm um DNA muito similar ao de vocês. O que esperariam de outras formas de vida humanoides? As razões para isso, na verdade, são explicadas por uma de suas outras teorias científicas. Isso mesmo, a evolução não é a única teoria científica quando se trata de explicar como apareceram aqui, no nível ilusório da forma. No universo das formas, as sementes da vida transitaram e trocaram informações por extensas localidades celestiais. O RNA e o DNA foram mesmo semeados ou importados de além do seu sistema solar.
Ele existiu em outros lugares ao mesmo tempo. A teoria científica que explica isso é chamada de panspermia. Mas não use essa teoria ou qualquer outra como uma desculpa para se desviar do seu objetivo. Em vez de olhar lá fora para o universo, você deveria se lembrar de onde esse universo veio. Olha só esse quadradinho aqui, gente. No universo das formas, as sementes da vida transitaram e trocaram informações por extensas localidades celestiais. Continuando, é óbvio, as pessoas sobre quem você está falando são muito comprometidas com a ideia dos humanos terem evoluído dos macacos como sendo um fato. A raiz disso tudo é ter o corpo como sua identidade e provar que ele é real por demonstrar de onde veio. E o Gary? Sim, muitas pessoas são comprometidas com a ideia da evolução. Ela é transmitida através dos sistemas escolares e as pessoas apenas aceitam tudo sobre ela. E o Arthur? O que os macacos veem, os homens fazem. E a Porchat? Não se esqueça de algo. Literalmente, tudo o que já foi aceito pelas pessoas como verdadeiro um dia foi provado falso. O fato científico deste ano é a velha teoria desbancada no próximo século. Isso é assim porque cada teoria é parte do síndrome da cenoura na ponta da vara. Seu propósito é manter as pessoas olhando para os efeitos em vez de para a causa. Não leve isso a sério. Sim, a ciência pode ser útil, em especial quando os físicos demonstram que uma coisa não pode, na verdade, ser separada de qualquer outra. As pessoas precisam pegar essas ideias e aplicá-las por si mesmas, porque pouquíssimos cientistas estão querendo levar ideias como essas até a sua extensão lógica. Eles sabem que o universo é uma ilusão, entretanto não querem dizer a ninguém que ele não é real. É isso que acontece quando você precisa ganhar a vida como um cientista. Você não tem que fazer isso, assim, fale de forma direta. E o Arthur, você tem um grande ensinamento para compartilhar. Muitas pessoas estão desespiritualizadas e apáticas. Uma mensagem, como a de um curso em milagres, é a cura para a apatia. E o Gary, sim, mas e se você tiver a cura para a apatia e ninguém se importar com isso? E o Arthur, um número suficiente deles vai se importar. Você não precisa de aprovação do mundo. Não há mundo. Apenas compartilhe a mensagem com aqueles aspectos aparentemente separados da sua própria mente que estiverem preparados para ela. E o Gary, é isso que eu faço, cara, mas tenho algumas poucas perguntas sobre o futuro, se não se importarem. Sei que não está acontecendo na realidade, portanto não é importante. Mas vocês falaram sobre isso comigo da última vez. Assim, estava pensando se fariam isso de novo. E a Porchat, nós sempre falamos com você sobre as coisas nas quais está interessado, Gary. Essa é uma das maneiras de tornarmos o perdão relevante na sua vida. Não são teorias. Elas devem ser aplicadas em tudo o que você estiver interessado e a tudo o que estiver acontecendo no seu sonho. É assim que o perdão verdadeiro funciona. É como o curso diz sobre aplicar as ideias do livro de exercícios. É o uso dessas ideias que lhes dará significado para ti e te mostrará que são verdadeiras. E o Arthur, com isso, pode perguntar. Então, a gente vai parar por aqui e deixar a pergunta para os próximos capítulos.